Fala pessoal, Carlos Nascimento. Tema do vídeo de hoje: quanto tempo eu preciso esperar para pedir a uso capião do imóvel? Tem gente que fala que são 2 anos, tem gente que fala que são 5, outros 10, 15. E aí, qual é verdadeiramente o tempo necessário? Vamos esclarecer essa dúvida hoje de forma simples, descomplicada e, é claro, sem juridiquês. Vambora! A verdade é que a resposta para a pergunta, que é o tema desse vídeo, é um grande depende. Carlos, depende do quê? Depende do seu caso. Existem diversas espécies de uso capião. Há doutrinadores que defendem que existem dezenas de espécies de uso capião. E eu separei aqui algumas para a gente tratar no vídeo de hoje, mais especificamente 7, que são as mais comuns. Então eu vou explicar para vocês cada uma delas. Separei uma colinha aqui para poder falar de cada uma e vamos entender isso de forma bem simples. Então vamos lá. A primeira espécie que eu separei aqui é a usucapião ordinária. A ordinária, ela se divide em 2 prazos. Uma exige 10 anos, a outra exige 5 anos, tá? O imóvel pode ser rural ou urbano, tanto na de 5 quanto na de 10. Qual que é a área limite para usucapiar esse imóvel? Não tem área limite, não importa qual for o tamanho do imóvel, pela usucapião ordinária, quer seja a de 10 ou a de 5 anos, é possível usucapiar. Exige, justo título e boa-fé? O que é isso, Carlos? Justo título e boa-fé? O justo título é um documento, um contrato, por exemplo, que comprove que um dia você comprou aquele imóvel, um contratinho de gaveta, ou um contrato, ou um papel, um documento provando que aquilo foi doado para você, ainda que por um papel que está ali engavetado. Algum tipo de documento, ou um recibo, não tem um contrato, mas quando você comprou aquele imóvel parcelado e quitou, o vendedor foi lá e te deu um recibo falando que você quitou aquele imóvel. Enfim, algum tipo de documento que prove que a aquisição foi justa, por isso justo título. E boa-fé, o que é? A sua boa intenção, mostrar que não houve a intenção de tomar o imóvel, mas sim que foi adquirido, como seria qualquer outro, porém não foram feitos os trâmites necessários para que hoje você conste da matrícula do imóvel, por isso está precisando usucapi, tá? Então, a usucapião ordinária, tanto de 5 quanto de 10, exigem sim justo título e boa-fé, tá? Carlos, então qual que é a diferença da usucapião ordinária de 10 anos para de 5 anos? Na usucapião de 5 anos, tem que ter o registro desse imóvel em cartório e a pessoa tem que ter a moradia nesse lugar ou investir nesse lugar. Tem que ter feito investimentos, melhorado, reformado, feito qualquer coisa nesse imóvel, tá? Então, registro, tem que ter o registro desse imóvel no cartório e moradia ou investimento, um dos dois, certo? Outra usucapião, a segunda, chamada usucapião extraordinária. Essa também se divide em 2 prazos diferentes, 15 anos e 10 anos. As duas podem ser feitas tanto com o imóvel rural quanto com o imóvel urbano, tá? Tem limite de área, Carlos? Não tem. Não importa o tamanho do imóvel, pode ser usucapiado por essa usucapião. Exige justo título e boa-fé? Não exige. Aqui não, tá bom? Então, não importa se o fulano entrou naquele imóvel porque ele adquiriu, porque ele comprou, porque ele foi doado, ou se ele simplesmente estava passando na rua e falou: a partir de amanhã eu vou construir um barraco aqui, vou morar dentro desse barraco e daqui 15 anos eu vou pedir ele para mim. É possível fazer, tá bom? Não estou discutindo aqui a questão de ser correto ou não, estou só explicando a lei, tá? Tem coisas que eu não sou favorável, aliás, eu mesmo já falei para um cliente que eu não faria os capião que ele estava pretendendo. Era cliente minha, a pessoa, me encontrou na rua e aproveitou: viu, doutor,
eu tenho um imóvel... Perdão, tô com um pouco de tosse por causa do tempo seco. Eu tenho um imóvel que eu tô lá utilizando, tá? Um imóvel rural, que o cara deixou eu usar, daí eu cuido ali e tal. E daí eu ouvi falar que dá para fazer os capião, enfim, eu fui extraindo um pouquinho dele e eu vi que ele estava simplesmente querendo tomar o imóvel de alguém que agiu fazendo um favor para ele, emprestando o imóvel para ajudar ele. Ele estava ali de má fé. Então eu já falei, ó, legalmente falando é possível usucapir, porém eu não faço esse tipo de uso capião. Com essa intenção, eu não trabalho dessa forma. Ele entendeu o recado, falou, não, mas eu também, só curiosidade, não estou querendo, não. Então, que ótimo, tá? Mas enfim, a gente não está discutindo aqui se isso é legal, se é justo ou não, tá? Estamos falando simplesmente do que a lei diz. Tá? Então, tanto a de 15 quanto a de 10 anos na extraordinária não exige nem justo título, nem boa fé. Carlos, e na extraordinária, qual que é a diferença para os 15, dos 15 anos para os 10 anos? A diferença é que a de 10 anos exige que a pessoa more no imóvel tenha feito investimentos nele. Então, uma coisa ou outra. Se não tiver nenhuma dessas duas coisas, tem que ter 15 anos de posse. Se tiver uma dessas duas coisas, desce para 10. Vocês vão ver aqui no vídeo que sempre aquela usucapião que exige menos anos, ao mesmo tempo ela exige mais requisitos, ela exige mais coisas para que possa exigir menos tempo, tá bom? Terceira usucapião, vamos rolar a barra aqui, descer um pouquinho. É a usucapião especial urbana individual. Tempo, 5 anos. O imóvel tem que ser urbano, como o próprio nome da usucapião já diz, tá? Área limite, até 250 metros quadrados. Se o imóvel for maior que isso, não pode se valer desta espécie de usucapião, vai ter que se valer de outra. Deixa eu rolar aqui, senão não consigo enxergar. Justo título e boa fé? Não precisa, ela também não exige nem uma coisa nem outra, tá? Qual que é a exigência dela extra? Tem que ser o único imóvel, a pessoa não pode ter nenhum outro imóvel. Aquele tem que ser o único que ela vai ter. Se ela tiver um outro imóvel no nome dela, ela não consegue a usucapião especial urbana individual. Tá? E além de ser o único imóvel, a pessoa ainda tem que ter a moradia nele. Tem que fazer morada naquele imóvel. Tá? Se ela não morar lá, ela não pode se valer dessa espécie de usucapião. A quarta, usucapião especial urbana coletiva. Prazo, 5 anos. O imóvel também tem que ser urbano. E, detalhe, inferior a 250 metros quadrados por possuidor. Carlos, por que por possuidor? Como diz o nome, usucapião especial urbana coletiva. Então, o que é isso? Imagina um terreno urbano de 240 metros quadrados e uma família resolve morar ali, não tem onde morar, eles ocupam aquele lugar, né? Constroem uma casinha ali o mais simples possível para ter aonde dormir, né? Um teto para dormir, sei lá, faz de madeira, qualquer coisa, e vão morando ali, e passa-se um tempo, e daqui a pouco familiares deles, nossa, vocês não tem um lugarzinho aí? Porque eu também. Daí os familiares pegam um outro cantinho daquele mesmo terreno e constroem deles ali, e daqui a pouco vem mais um, enfim, então em 3, 4 famílias ali. Passou-se a ser uma habitação coletiva, ainda que cada um esteja na sua pequena construção, passou-se a ser uma habitação coletiva naquele imóvel de 240 metros quadrados. Nesse caso, todos eles podem pedir a usucapião daquele imóvel para se tornarem proprietários do todo, certo? Então, por isso, coletivo. E exige justo título ou boa-fé? Não exige. Quais são as outras exigências desse tipo de usucapião? Tem que ser famílias de baixa renda, o imóvel tem que ser uma habitação coletiva, como eu acabei de explicar, tem que ser o único imóvel que todos eles possuem, nenhuma dessas famílias pode ter outro imóvel no nome, e tem que fazer nele a moradia. Se essas pessoas não moram lá, elas não podem pedir a usucapião, certo?
A próxima, vamos ver, estamos na quinta. Quinta espécie de usucapião, usucapião familiar. Qual o prazo, Carlos? 2 anos. Imóvel urbano de até 250 metros quadrados. Não exige justo título nem boa-fé. Quais são as exigências? Único imóvel que a pessoa mora, tá? Ela não tem outro imóvel no nome dela e ela tem que morar ali e o cônjuge tem que haver abandonado o lar. Então a situação é a seguinte: José e Maria são donos daquele imóvel, eles são proprietários, eles têm o nome na matrícula do imóvel, só que o José abandona o lar e some no mundo, e a Maria fica ali sozinha com as crianças. E José não quer nem saber mais da família, só que está ali o imóvel no nome dele. Então é possível a Maria usucapir para se tornar proprietária do total, da integralidade daquele imóvel. Tá? Essa é a situação da usucapião familiar. Sexta, usucapião ordinária rural. 5 anos o prazo para poder pedir a usucapião. Tem que ser um imóvel rural. Área limite até 250 hectares. Se passar disso, não pode ser essa espécie de usucapião, vai ter que ser outra. Não exige justo título nem boa-fé. Quais os outros requisitos? Tem que fazer moradia no lugar. A terra tem que ser produtiva. Só tem que plantar ali, tem que viver daquilo de alguma forma. Ou ela planta para vender, ou ela planta para comer. Não importa, mas de alguma forma tornar aquela terra produtiva. E tem que ser o único imóvel. Se a pessoa tiver um imóvel no nome, ela não pode pedir a usucapião daquele. Então vai ter que ser o único imóvel que ela vai passar a ter no seu nome após conseguir a declaração de usucapião. E por último, a sétima, usucapião especial rural. Prazo de 5 anos, tem que ser imóvel rural, até 25 hectares, não exige justo título nem boa-fé. Quais os outros requisitos, Carlos? A pessoa tem que ter a moradia nesse lugar, tem que tornar a terra produtiva e tem que ser o único imóvel. Certo? Agora, importante esclarecer o que? Em alguns tipos de usucapião, é possível somar a posse. Eu passei diversos prazos aqui e o menor dos prazos é o da usucapião familiar, que é de 2 anos. Tá? Porém, é possível você pedir uma usucapião extraordinária, que é a maior delas, que pode chegar até os 15 anos, mas é possível você comprar um imóvel hoje e hoje mesmo pedir a usucapião dele, para regularizar esse imóvel, se for o caso. Como isso, Carlos? Somando a posse sua à posse do proprietário antes de você. Então vamos supor que o João vendeu o imóvel para você hoje. Você não tem nem 24 horas de posse ainda. Você acabou de fazer um contrato ali, foi no advogado, fizeram um contrato, assinaram, houve o pagamento, está quitado o imóvel. Você fala, nossa, agora eu vou ter que esperar 15 anos para pedir a usucapião desse imóvel. Não. É possível, se o João já tem esse imóvel há 15 anos ou mais, você pode somar a posse à posse dele. Então você pega emprestado os 15 anos do João e fala, ó, eu não tenho, mas o João tem, e com base na posse dele e nesse documento que eu tenho aqui comprovando que eu comprei, eu vou pedir a usucapião hoje. Então, às vezes com nenhum dia de usucapião é possível pedi-la. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se você puder, se inscreve no canal, deixa seu like, isso ajuda muito a gente e você não vai perder os próximos vídeos que forem lançados. Um grande abraço, Deus abençoe você.